97% da população adulta mundial precisa usar aparelho ortodôntico. Só que a grande maioria dessa massa não tem a mínima ideia de que possui essa necessidade. Olá, eu sou o Dr. Beto Mendes e nesse vídeo eu vou mostrar para você, que é um adulto ou mesmo um adolescente que tem todos os dentes permanentes na sua boca, eu vou te ensinar os 8 sinais que, se você tiver pelo menos um desses na sua boca, você vai precisar usar aparelho. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos onde eu ensinei no vídeo 1 quais são os sinais que você tem que olhar numa criança que só tem dentes de leite, se essa criança precisa ou não usar aparelho. No vídeo 2 eu falei sobre a criança ou pré-adolescente que tem a dentição mista. O que é uma dentição mista? Que tem dentes de leite e um pouco de dentes permanentes na boca. Quais são os sinais numa dentição mista de que essa criança ou pré-adolescente precisa usar aparelho? E nesse vídeo de hoje chegou a sua vez, o adulto ou o adolescente que já tem todos os dentes permanentes na boca. Acompanha com o espelho todos esses sinais dentro da sua boca. Vamos lá então? O primeiro sinal aí é a presença de apinhamento, dentes que ficam encavalados, um em cima do outro. Se você possui dentes apinhados ou dentes encavalados, é bem provável que você tenha muita dificuldade para fazer uma higienização correta. E você pode até pensar que você consegue fazer essa higienização correta, mas infelizmente isso não é possível quando você tem dentes dessa maneira. O que vai acontecer aqui é que vai ter um acúmulo maior de placa bacteriana que você não vai conseguir higienizar corretamente e essa placa bacteriana vai acabar se transformando em tártaro. E quando essa placa se transforma em tártaro, você não consegue mais, com uma escova de dente ou fio dental, remover esse tipo de agressão. O resultado disso é que você, com o tempo, vai começar a ter problemas de gengivite, problemas de cárie e perda óssea, ou as 3 coisas de uma vez só. O problema de perder osso quando você tem tártaro ou quando você tem muito acúmulo de placa bacteriana é que essa doença é uma doença silenciosa. E o que significa isso? Significa que não dói, você não sente dor, você não sente às vezes incômodo nenhum ali, a não ser uma presença de mau hálito, que com o tempo nem você percebe que tem. O fato é que quem tem dentes encavalados precisa usar aparelho para poder ter aí um melhor acesso às superfícies do dente para fazer uma higienização mais correta. Então, se você apresenta qualquer tipo de apinhamento, dente girado, dente encavalado, um em cima do outro, um mais para frente, outro mais para trás, ou seja, os seus dentes não estão alinhados na sua arcada, você é um forte candidato a ter que usar aparelho, então procure urgente o seu ortodontista. O segundo sinal de que você precisa usar aparelho é o contrário dessa situação. Ao invés de ter dentes encavalados, dentes um em cima do outro, você tem espaço entre os dentes. Se você tem espaço entre um ou mais dentes, já acende uma luz amarela porque é bem provável que você vai precisar usar aparelho. Qual que é o problema que acontece nessa situação? Toda vez que você morde um alimento, se você mastiga esse bolo alimentar faz uma pressão sobre essa gengiva que fica entre os dentes, essa pressão é suficiente para causar uma reabsorção no seu osso. O seu osso começa a desmanchar e com o tempo você começa a ter mobilidade nesse dente. Se você tem espaços abertos entre os dentes, procure logo um ortodontista. Uma observação que eu tenho que fazer aqui é que se você tiver esse espaço muito pequeno e apenas entre um dente e outro, às vezes você não vai precisar usar aparelho, às vezes você vai fazer uma simples restauração de resina ali e aí você vai criar o ponto de contato com essa restauração de resina e aí você já resolveu o teu problema. Mas quando você tem vários pontos ou um ponto de contato ausente muito largo, ou seja, existe um espaço muito amplo aí, então nesses casos não adianta fazer resina porque a estética vai ficar comprometida. Então procure o seu ortodontista porque ele é o melhor profissional para poder avaliar se você vai precisar ou não usar aparelho. O terceiro ponto aqui que você tem é algum tipo de dente fora do lugar. Geralmente os dentes que mais incomodam quando estão fora do lugar são os dentes caninos. Existe uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Principalmente crianças que são muito maldosas, elas chamam as pessoas que têm esse dente fora do lugar de vampirinho. Morri! Acaba sendo bullying, mas que isso acontece, né? Nas escolas principalmente. Mas às vezes você já passou por isso e você chegou na sua fase adulta e ainda tem esse dente fora do lugar. Se você tiver um dente fora do lugar, qual que é o grande problema disso?
Para você ter uma oclusão da forma correta, ou o que é a oclusão? É a forma que você encaixa os dentes de cima nos dentes de baixo. Se você tem uma oclusão correta, você tem uma engrenagem entre todos os dentes e essa engrenagem ela vai fazer uma proteção na sua articulação. Se você tem algum dente que está fora do alinhamento desse arco, o que você pode ter aqui é uma engrenagem que está com problema. E quando você tem uma engrenagem com problema, a gente fala que você pode ter um contato prematuro. Esse contato prematuro pode ser porque, por exemplo, um canino que ficou alto aqui perto da gengiva, ele cria um espaço para o dente de trás migrar para frente, só que esse dente migra com uma inclinação. Essa inclinação acaba criando uma altura diferente entre todos os outros dentes e a hora que você vai fechar a sua boca numa situação que a gente chama de zona final de fechamento, você toca um dente, geralmente esse dente que está com uma inclinação errada, você toca esse dente e faz um desvio dessa mandíbula. Sua mandíbula pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, até um pouquinho para trás. E toda vez que você faz isso, você acaba tirando a cabeça da mandíbula do encaixe que ela tem que fazer aqui na base do seu crânio. E isso pode te gerar problemas articulares em algum momento da sua vida. Então, se você tem algum dente fora do lugar, pode ser um dente aqui na frente, um dente aqui no meio, um dente aqui atrás, procure um ortodontista para resolver isso da melhor forma possível. O quarto sinal, e aí eu vou falar, o quarto, o quinto e o sexto sinal tem a ver com a teoria da tampa e da caixa. Essa teoria da tampa e da caixa eu falei muito bem no vídeo 1 e no vídeo 2. Eu vou falar mais resumidamente aqui nesse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas quando você tem uma tampa diferente da caixa, você pode ter três situações clássicas. A primeira é a mordida cruzada. A mordida cruzada ela pode ser tanto posterior, lá atrás. Como que é uma mordida cruzada, Beto? A mordida normal é quando os dentes de cima, aqui atrás, ficam para fora e os dentes de baixo ficam para dentro, como você está vendo aqui nessa imagem. Quando você tem o contrário disso, quando os dentes de cima ficam para dentro e os de baixo ficam para fora, você tem uma mordida cruzada. E a mordida cruzada também pode ser anterior, pode ser aqui na frente. Então, o certo é que os dentes de cima, eles têm que ficar um pouquinho à frente dos dentes de baixo. Só um pouquinho, eles têm que ficar encostados, mas os de cima sempre à frente dos de baixo. Quando você tem essa situação invertida, que é igual a essa aqui, esses dentes de baixo que estão à frente dos dentes de cima, você tem uma mordida cruzada e isso aqui é um problema que você precisa corrigir. O quinto sinal que você precisa olhar também tem relação com a tampa e com a caixa, é a mordida aberta. A mordida aberta é quando a tampa não fecha. Então você encosta os dentes de trás, como nessa foto aqui, mas você vê que aqui na frente os dentes não encostam. Então quando você faz isso, você tem esse problema de mordida aberta, geralmente você tem uma interposição de língua entre os dentes. O que essa interposição faz? Ela faz uma coisa que a gente chama de deglutição atípica. Toda vez que você vai engolir, você posiciona essa língua num lugar que não é o lugar ideal para essa língua. E isso aí vai fazer a sua mordida abrir cada vez mais, mas o grande problema que isso causa é que você acaba com a proteção da sua articulação. Sempre que você tem uma mordida aberta, você perde uma coisa que a gente chama de guia incisal. Um paciente que não tem guia incisal, ele pode apresentar a longo prazo problemas articulares. O sexto sinal que a gente vai falar aqui agora é o contrário da mordida aberta, é quando você tem uma tampa muito grande e uma caixa muito pequena e essa mordida fica profunda. Olha só a mordida profunda aqui. Como que tem que ser uma mordida? Uma mordida normal, os dentes de cima, eles têm que recobrir os dentes de baixo no máximo 2, 3 milímetros. Se você cobre mais do que isso, como aqui nesse caso, que você tem praticamente uma cobertura quase que total dos dentes de cima sobre os de baixo, você quase não vê os dentes de baixo quando morde, você aqui nesse caso tem uma mordida que a gente chama de mordida profunda. A mordida profunda também é um causador de problemas articulares. Então, se você tem uma mordida profunda, você tem que procurar ajuda rápida no ortodontista. E esses três sinais, que é a mordida aberta, a mordida profunda e a mordida cruzada, elas têm a ver com a teoria da tampa e da caixa. Então, se você não viu esse vídeo 1 e o vídeo 2, vai lá, eu vou deixar aqui, eu vou colocar o card do vídeo 1, mas também eu vou colocar na descrição
desse vídeo aqui, eu vou colocar o link para você assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. O sétimo sinal tem a ver com a classificação que a gente faz dessa sua oclusão. Para ficar um pouquinho mais fácil para você entender isso, eu vou usar esses modelos que eu tenho aqui. Nesse caso aqui, você tem uma oclusão que a gente chama de oclusão de classe 2, onde os dentes de cima eles estão muito à frente dos dentes de baixo. Existe um espaço grande aqui, ó, entre os dentes de cima e os dentes de baixo. Isso aqui é uma classe 2. A classe 2, então, ela tem essa característica de ter esses dentes aqui desse osso maxila para frente. Muitas vezes, esses dois dentes da frente, eles acabam vindo para trás, só que os dois dentes laterais continuam lá na frente. Então, quando você fica fazendo um chifrinho assim. Quando você tem esses dois dentes para trás, mas os dois dentes laterais para frente, provavelmente você também tem uma classe 2. Se você tem uma classe 2, você também não tem o que a gente chama de guia incisal, que é o mesmo problema da mordida aberta. Então você precisa procurar um dentista. O oitavo problema é a classe 3. A classe 3 é o inverso da classe 2. Eu tenho aqui os dentes de cima para trás dos dentes de baixo. Então, os dentes de baixo ficam para frente. Isso aqui é uma classe 3, olha só. Isso aqui também é um problema, isso aqui também causa a falta de guia. E só para aprofundar um pouquinho nesse oitavo problema aqui, tem pacientes que, então, como eu disse, os dentes teriam que ser assim, os de cima um pouquinho para frente. Se você está assim, você é classe 3, mas se você está assim de topo, mordendo topo a topo, você também é classe 3. E a mordida de topo, que muitas pessoas acham que é normal, não é normal e isso pode te causar um grande problema. Eu vou pôr aqui umas imagens de um paciente de 53 anos que tem essa mordida de topo há muitos anos. Olha o que acontece com os dentes de quem tem mordida de topo no decorrer da vida. Você quebra todos os dentes, você desgasta todos os dentes que você tem. Isso aqui para reabilitar acaba saindo muito caro. Então, se você tem uma mordida de topo, você tem que urgentemente procurar o seu ortodontista. Agora que você viu todos esses 8 sinais aqui, eu desafio você a olhar com um espelhinho aí esses 8 sinais na sua boca e ver se você não possui pelo menos um desses 8 sinais. Se você possui pelo menos um desses 8 sinais, eu recomendo que urgentemente você procure fazer uma consulta com um ortodontista para ele poder verificar de uma forma melhor se você precisa ou não usar aparelho ortodôntico e aí ele vai te explicar o porquê você precisa ou não. Então agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você faz parte de 97% da população ou você faz parte daquele seleto grupo de 3% que não tem problema nenhum de oclusão e que então provavelmente nunca vai precisar usar aparelho. Escreve aqui para mim, você achou algum desses 8 problemas aí na sua boca? Ou você simplesmente é um sortudo e faz parte de apenas 3% da população? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então curte aí, se inscreve nesse canal. Esse canal ele sempre vai trazer para você conteúdos relevantes para a sua saúde bucal, como esse que eu trouxe agora. A gente se vê aí no próximo vídeo.